Hoje nós vamos falar sobre o primeiro capítulo do livro Renovando Atitudes, o Espírito é Hamed, e quem nos conta, quem escreve é Francisco Espírito Santo Neto. E esse capítulo começa com o capítulo 10, o item 11 do livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. E Hamed começa o primeiro capítulo deste livro com o tema Tua Medida. Abre aspas, não julgueis, a fim de que não sejam julgados, porque vós sereis julgados segundo houver de julgar os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Muito bem. Nós queremos transformar vidas, normalmente, né? A mãe, do pai, a vida do irmão, dos filhos, principalmente, né? Dos sogros, cunhados, amigos, chefes, funcionários, né? Mas a gente quer aperfeiçoar com a vida de Jesus. Eu tenho certeza que todos que começamos a ler as páginas que relatam o mestre caminhando aqui no chão áspero da nossa sociedade humana, ficamos admirados e algo desperta na nossa mente. E nós queremos que aqueles que caminham conosco também despertem. Porém, o que acontece? Nós nos perdemos nas críticas, nos julgamentos e sentenciamos. Mas o único meio de transformar vidas é com a própria existência. Assim como o nosso doce Rabi da Galileia, o Jesus, né? Ele fez isso. Ele não escreveu com a pena. Ele escreveu as páginas da humanidade com seu amor, mas o seu amor vivido, exemplificado em todos os momentos. E aí marcou a nossa história. E nós somos trabalhadores da última hora. Somos discípulos atuais. Você sabe o que quer dizer discípulo? O dicionário diz que discípulo é quem estuda, o aluno, o aprendiz, o aluno receptivo a ensinamentos, o aluno seguidor disposto a dar prosseguimento ao trabalho do seu mestre, né, que não está mais presente. Pois é, nós somos os discípulos da atualidade, né? E esse livro, né, vai renovar as nossas atitudes. Vivendo e virando as páginas durante esse próximo ano, nós vamos aos poucos nos desfazendo daquele homem velho, esvaziando de nós mesmos para abrir espaço, né? Para que a segunda vinda de Jesus se efetue. A segunda vinda de Jesus é Ele vivendo em nós. É Ele fazendo moradia na nossa mente. O livre-arbítrio é que nos fará fazer escolhas melhores, escolhas mais felizes. Por isso que já no primeiro capítulo, ele nos acende, o Hamed, uma luz na escuridão das nossas opiniões, do juízo que a gente faz de tudo, de todos. De repente a gente encontra alguém, né, longe, que está no outro lado da calçada e a gente, puxa, aquela pessoa nem quis falar bom dia, nem boa tarde, né? Também não vou mais falar com ela. E às vezes ela estava lá preocupada com as situações da sua própria vida, ou talvez, gente, ela estivesse sem poder enxergar, né? Às vezes ela estava sem um óculos e não estava enxergando. Você vê, nós fazemos um monte de juízo, né, de coisas que a gente nem sequer imagina, criando mais problemas para as nossas vidas. E Hamed nos ensina então, abre aspas, tendências ou pensamentos julgadores estão sedimentados na nossa memória profunda. E aí ele continua, são subprodutos de uma série de acontecimentos que nós adquirimos na idade infantil ou talvez em outras vidas, em outras encarnações. Então são as censuras, as observações, admoestações, superstições, preconceitos, opiniões, informações e influências do meio, inclusive de instituições, por exemplo, de escolas. É diferente quem estudou numa escola católica, apostólica, romana, de uma escola protestante, de uma escola alemã, de uma escola espanhola, italiana,
de um colégio mesmo, né? Talvez ligado à parte japonesa. Você vê, cada escola tem uma maneira peculiar. E a tua vivência, aquilo que tu vai aprendendo ali, muda, né? Faz com que o teu reservatório moral, né, seja diferente das pessoas que estão na outra escola, por exemplo, né? E assim, nós, diz ele, catalogamos as atitudes em boas ou más. Toda a nossa concepção ético-moral está baseada nos experimentos domésticos, nos experimentos sociais e nos religiosos. O que é errado para o nosso país pode ser certo para outro. Eu me lembro do meu sogro arrotar após comer. Ele nasceu na China, né? E morou lá até os 30 e poucos anos. E ele dizia que se você comesse na casa de alguém e não arrotasse, era falta de educação. E aqui, no nosso Brasil, se a gente arrotar, é uma falta de educação. Então você vê, até essas coisinhas mudam, né? Se quando jovens ouvimos comentário, nos conta Hamed, né? Idosos não têm direito de amor. Homossexualidade é abominável. Jovens não casam com idosos, né? O que acontece? São pessoas que nos criaram, que nos amam, que nós respeitamos. Quando pequenos, né, nós vamos acreditando naquilo e aí nós vamos formando aquelas verdades absolutas, aqueles valores sagrados. A nossa estrutura acaba crescendo assim. Por isso, diz Hamed, os julgamentos que fizermos às outras pessoas nos informam sobre tudo aquilo que nós temos por dentro. E Hamed continua, a forma, o material utilizado para sentenciar os outros residem aonde? Dentro de nós mesmos. Por aí até se fala, né? Você conhece aquela frase? Quando Paulo fala de Pedro, eu sei mais de Paulo do que de Pedro, né? Que eu sei o que Paulo está pensando, mas se realmente era o que Pedro é, aí eu não sei. Por isso que é interessante essa frase, né? Se Paulo fala de Pedro, eu sei mais de Paulo do que de Pedro. E Hamed, então, ele faz o conceito de projeção de Jung. Jung é um psicólogo, né? Um psicólogo do inconsciente, um psicólogo suíço, psiquiatra, né? E aí, ele não fala sobre o Jung, mas nós sabemos que esse pensamento é de Jung, né? Abre aspas, como Hamed explica, melhor do que medir ou apontar o comportamento do outro ou de alguém, como ele diz, seria melhor nós tomarmos a decisão de visualizar bem fundo, lá no nosso íntimo, e nos perguntar, onde está tudo isso em mim? As pessoas podem ser consideradas, nesses casos, excelente espelho no qual veremos quem nós somos realmente. É o fenômeno da projeção de Jung, né? E aí, Hamed fala uma frase que eu acho excelente. Só podemos nos reabilitar. Ele usa a palavra ou reformar até onde conseguimos nos perceber. Trazer para o nosso consciente. Quando a gente não enxerga a gente mesmo, nós vivemos numa ilusão, um auto-engano, diz ele, né? Para mantermos aquela integridade psicológica, né? Por quê? Porque se eu tomar em contato comigo mesmo, eu começo a sentir vergonha, ou talvez culpa, ou sofrimento, desconforto, né? E aí a gente disfarça, lá no inconsciente. Não conseguimos conviver com a verdade. E quando não queremos mudar, porque a gente iria sofrer, a gente acaba sofrendo muito para ter que mudar. Não tem outro jeito, né? O conhecimento, gente, de nós mesmos com Jesus é, diz Emmanuel, a claridade transformadora da vida. O mestre nos traz a maturidade, o mestre nos traz a responsabilidade, mas principalmente ele nos traz a aceitação. E aí eu vou contar uma história que diz assim, abre aspas, havia uma mulher, ela vivia cercada de espíritos, mas eles não mostravam quem realmente, como ela era realmente. Alguns deles ampliavam as suas falhas, outros diminuíam as suas qualidades.
todos distorciam a sua imagem. E ela se olhava todos os dias, mas ela nunca se reconhecia. Sempre parecia que estava faltando algo, sempre parecia haver algo errado. E um dia alguém lhe ofereceu um espelho diferente. Não refletia só a aparência dela, mas também as escolhas, as cicatrizes e a força. E aí, gente, ela percebeu algo novo. Ela não era perfeita, mas era inteira. E pela primeira vez, ela olhou para si mesma com gentileza. A forma como nós nos enxergamos define como nós nos tratamos e, consequentemente, como nós tratamos os outros também. Quando nós mudamos o olhar, a relação conosco também se transforma e, consequentemente, a relação com as outras pessoas. Porque nós começamos a ver que nós não somos perfeitos, nós começamos a olhar e observar os nossos defeitos e a gente começa a ser mais complacente, compreensivo com os erros dos outros. Nós precisamos nos despir, conhecer aquela face desconhecida que a gente não quer ver, que a gente põe uma máscara, né? Como diz Emmanuel, a justa apreciação de si mesmo, nem mais, nem menos. O autoconhecimento necessita de uma pitadinha de audácia, mas de muita coragem. Lembra que Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará? Pois é, viver em verdades provisórias ou em aspectos da verdade, gente, é viver sem os ensinamentos do Cristo. Essas pseudo-verdades não trazem a libertação interior. E quando não traz libertação interior, o que acontece? Não temos a harmonia, não temos equilíbrio, né? Então, não nos apaixonemos por certos ângulos da verdade, para que não fiquemos prisioneiros de um ponto de vista. O estado de liberdade de cada um de nós, ele é proporcional ao nosso grau de amadurecimento espiritual. Hamed nos adverte, abre aspas, o ser humano é um verdadeiro campo magnético, atraindo pessoas, atraindo situações, a quais se sintonizam, muitas vezes amorosamente, com o nosso mundo mental, mas também pode se antipatizar com a nossa maneira de ser. É isso que a gente atrai. Então, poeticamente, Hamed diz, dessa forma, né, abre aspas, dessa forma, nossas afirmações prescreverão as águas por onde a embarcação da nossa vida deverá navegar. Lindo e poético, né? Nós é que atraímos as águas para onde nós vamos colocar o barco da nossa vida. Ou seja, escolhermos, avaliarmos e emitirmos opiniões e, consequentemente, nós vamos atraindo tudo aquilo que nós irradiamos. Ou seja, não tem uma frase que diz assim, não sei de quem é, o homem vive no seio das criações mentais que dá origem. Eu não sei do irmão José ou se é do próprio Emmanuel, mas essa frase é maravilhosa. O homem vive no seio das criações mentais que dá origem. Pode ser também daquele médico psiquiatra, esqueci o nome, lá de Minas, depois eu me lembro. Mas essa frase é muito boa, né? E aí o Hamed, nesse capítulo, ele começa a lembrar de Paulo de Tarso. Ele diz assim, é indesculpável o homem, quaisquer que seja, que se arvora em ser juiz, porque julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo-as para si como seu próprio julgamento. Ou seja, o Hamed explica que todo comportamento julgador estabelece não somente uma sentença, um veredicto, mas ao mesmo tempo um juízo que julgamos a nós mesmos. Tudo aquilo que decretamos tornar-se-á a nossa real medida. Quando começou, né, aquele primeiro pedacinho lá do Allan Kardec, que ele começa esse capítulo. E aí ele termina maravilhosamente. No auditório da vida, todos nós somos atores e escritores e ao mesmo tempo ouvintes e espectadores dos nossos próprios discursos, feitos e atitudes. Espero que tenha ajudado a compreender. Abraços fraternos.